bem, amigos do canal da Liga São Paulo no YouTube. O programa Independente traz dessa vez Dalvio Baricello, ex-jogador de basquete, técnico e que comanda muito bem a Copa Paulista, o campeonato que está sempre crescendo. Como vai, Dalvio? Prazer tê-lo aqui conosco. Olá pessoal, obrigado inicialmente à Liga São Paulo pelo convite, através do seu presidente Vladimir, que vem fazendo um excelente trabalho em prol do basquete amador paulista, e o Frederico Batalha, que é um grande amigo e um grande conhecedor e um grande profissional da área do basquetebol. É uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, meus amigos. Dalvio, a maior prova que da parte da Liga São Paulo que não existe nenhum tipo de rivalidade entre ligas, entre basquete, que eu acho que é uma coisa que beira ridicularidade. Quero deixar bem claro que nós estamos aqui para uma conversa limpa, clara, e para falar de basquete, que é o mais importante. Uma grande honra em tê-lo aqui, agradeço a sua presença. Dalvio, você tem uma grande experiência em relação à Copa Paulista, que vem se desenvolvendo faz um bom tempo. E como que você vê a questão do basquetebol não sendo realizado somente pela federação, pelo que é o órgão maior do estado de São Paulo, mas existem outras ligas que são desenvolvidas no estado, como no interior, no litoral, aqui em São Paulo, na região metropolitana, mais por conta de existir muito mais, a população é muito maior, muito mais clubes. Verdade. Como que você vê a questão do desenvolvimento das ligas aqui em São Paulo? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar, né, Juvenil, um fator crucial. O basquete de São Paulo ele praticamente domina 80% das ações que a gente fala de basquete no país. Tanto no nível de atletas, de equipes, de profissionais, de arbitragem, de ligas, em todo o âmbito. Então, obviamente, que é um trabalho que deixaria a federação de uma maneira muito inflada de realizar por todo o estado. Por isso a importância das ligas. Nós já tínhamos as ligas, né, regionais do interior, que vinham fazendo um excelente trabalho. E hoje você teve um crescimento nos últimos 10, 15 anos das ligas, principalmente aqui no município de São Paulo. É um trabalho importante, fica muito difícil para a federação. A gente que já pratica o basquete há um bom tempo sabe da diminuição do número de equipes, do número de praticantes que teve num tempo, e essa crescente acabou voltando agora. A gente está voltando a ter um número crescente de participantes. Por que eu vejo essa importância? Quem vai colocar o filho para jogar basquete é um cara que já jogou basquete. Quem vai querer ver a família participando é um cara que já participou do ambiente. Então toda essa integração, como você começou muito bem a conversa aqui hoje, ela é muito importante. Esse trabalho conjunto. Se nós não trabalharmos em conjunto, trabalhamos apenas uma questão de rivalidade, as coisas não vão funcionar para o âmbito geral do basquete. Então eu acredito que a federação tem uma função importante, mas ela não deve querer fazer o trabalho todo do basquete. Ela precisa apenas assim indicar e apoiar as ligas e também os outros que desenvolvem trabalhos com basquete, tanto nos clubes, como nas associações, como nas prefeituras, a ter um direcionamento conjunto para que a gente possa obter bons resultados aí na frente. Essa é a minha visão. Dalvio, a gente viu nos últimos 10, 15 anos vários clubes tradicionais não participando mais de campeonatos geridos pela federação. Sírio, Monte Líbano, alguns times que deixaram de disputar algumas categorias por conta do custo altíssimo. E a gente fica assim, até preocupado, porque quando se fala num Sírio, o Batalha sabe muito bem disso, é um clube hiper tradicional, como o Monte Líbano, que teve uma história muito grande. E você acha que as ligas, porque muitos desses que deixaram de disputar a federação hoje estão disputando ligas. Verdade. Na sua existe o Espéria, na minha tem o Pinheiros, tem o Banespa. E a grande tendência, pelo que eu estou observando, é eles deixarem de disputar, na grande sua maioria, a federação. O que você acha? Que isso é uma tendência? Ou se a federação não tomar cuidado com isso, vai acabar enfraquecendo o campeonato mais forte do estado de São Paulo? Eu acho, Vladimir, que esse é um assunto bem delicado e que a gente tem algumas diretrizes importantes para poder chegar num ponto de ter uma opinião concreta sobre ele. O primeiro ponto que a gente tem que colocar, como você frisou muito bem, é essa falta de regularidade. Então você citou diversos clubes que realmente participam da Liga São Paulo, da Copa Paulista e de outras ligas, né? Como o Sírio, como o Monte Líbano, como o Banespa, e que sempre tiveram uma tradição muito grande na formação de atletas. As próprias entidades do ABC, por exemplo, que sempre tiveram uma tradição enorme na função do basquete, onde passa uma dificuldade tremenda. É muito triste que a gente não vê São Caetano com um time feminino, não vê mais o Santo André com um time masculino adulto. A gente cresceu vendo essas equipes e com muita força no cenário nacional, inclusive.
Um grande problema que a gente teve é no objetivo do que é feita a categoria de base. Então aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, uma ideia de que quanto mais cedo você fizer a especialização precoce do atleta e forçar aquela situação de forma competitiva, isso vai ser uma coisa útil para o crescimento da modalidade. E a gente sabe que não é. O exemplo dos outros países que chegaram na excelência, não só no basquetebol, mas em outras modalidades, nos mostra o contrário. Então eu particularmente não acredito na realização de torneios com uma idade inferior a 14, 15 anos. Eu acho que deviam ser festivais, jogos mais preparativos, sem o âmbito competitivo e sim informativo de início, para que você chegue numa categoria sub-15 e 16, onde começa, né, Frederico, as categorias de disputa internacionais, você ter um nível de competitividade já com o jogador pronto e sabendo que ele quer aquilo. Até sem querer te cortar, mas já fazendo isso, ficou evidente ao acompanhar essas competições sub-16 que muitos jogadores chegam sem aquela bagagem do fundamento. Justamente porque precisa ser campeão sub-12, sub-13 e não se trabalha tudo isso. Faz aquela marcação individual, para quadra inteira para ganhar do time mais fraco por uma diferença muito grande de pontos e ser campeão. Não tem mais aquela... Quando nós conversamos com técnicos que são da velha guarda aqui no programa, que todo mundo ensinava bem o fundamento. Hoje em dia não tem mais isso. Com certeza. A gente vem de uma escola, por exemplo, o Hélio Rubens, né? Eu lembro de umas primeiras palestras que eu vi do Hélio Rubens quando garoto, para me especializar na função de técnico, e ele falava essa importância. O fundamento ele trabalhava até nos treinos de seleção. Então mesmo o jogador já pronto, adulto, ter esse trabalho. Mas dentro disso que vocês estão falando, a gente chega exatamente no ponto crucial da conversa, né? Por que a gente faz um incentivo e acaba fazendo coberturas? Então, por exemplo, você começa a querer, por questões competitivas, igualar os jogos com proibição de defesa a quadra inteira, só permitindo meia quadra, ou criando divisões como série ouro, prata e bronze, que, pra falar a verdade, tem um espírito competitivo, porque um time que vai disputar as últimas posições vai fazer uma final, né, Vladimir? Lógico. Isso no amador é muito interessante, mas isso no formativo eu não vejo como uma opção boa. Para nós que temos as ligas amadoras, que o objetivo é o pessoal ter jogos e ter um volume de participação, é importante. No formativo não é isso importante. Então acho que tudo isso, além da questão das taxas, acabou dominando para a gente ter essa queda, né, no número de equipes e, consequentemente, no número de formação de atletas, porque isso dificulta muito o trabalho do técnico, por exemplo, de uma categoria sub-12 ou 13. Precisa ganhar, né? Que deveria estar trabalhando 80%, 90% do seu treino apenas na formação e 10% no competitivo, e aí é uma inversão do valor, né, Frederico? Ele trabalha 80% do treino coletivo para competir numa categoria que o menino ainda não tem o domínio básico. Até porque eu nem quero culpar só o treinador com uma questão dessa, até porque o diretor chega... Por ter o lado político do clube, da associação e de qualquer outra coisa, precisa mostrar resultado e não é formar o resultado que se mostra, é ganhando o campeonato. Quantos atletas você viu, sub-12, sub-13, que ganharam campeonatos? Às vezes porque o menino cresce um pouquinho mais, mas sabendo que ele não vai ser nunca pivô, fazendo uma leitura do que ele vai ser ala, alguma coisa, não, mas ele trabalha com o menino de pivô porque ele leva vantagem física para ganhar. Então eu já vi muitos jogadores que foram craques nessas categorias que nem prosseguiram carreira depois. E isso acaba ficando nítido, né, Vladimir? Porque, por exemplo, não é só no adulto ou no nível de seleção que você acaba não tendo uma reposição que a gente realmente não está tendo nos últimos tempos. Em todos os âmbitos. Eu trabalho com esporte universitário há 20 anos. E há 10, 12 anos atrás a gente tinha um excelente nível no esporte universitário. O próprio amador que a gente trabalha também sofre com isso. Então você fica entrando num círculo vicioso de que você não tem renovação, as revelações são poucas, e você acaba não desenvolvendo a modalidade no âmbito geral. Aí entra tudo aquilo que a gente falou, do participativo, do atleta, e ainda o que o Frederico falou. Nem o resultado garante essa sequência, né, Frederico? Porque hoje, se você olhar aí a curto prazo, pouquíssimos clubes têm um projeto aí de 10, 15 anos da base ao adulto, sendo que você tinha aí até os anos 80, 90 uma grande sequência, né? Franca, Sírio. Se você pensar até nos clubes que estão atualmente aí, não tinham tanta tradição naquela época, e hoje conseguem manter. O Paulistano vai um trabalho incrível nesse aspecto, né? Ele tem uma sequência. Espero que consiga durar mais. Se você for há muito tempo atrás, Pinheiros era um time que no campeonato adulto nem aparecia. Verdade. Foi coisa recente, desde década de 90 para frente. Paulistano, na mesma coisa. Na minha época, o Paulistano na categoria Era de base dois. era... Sim, na minha também. Não, e no adulto não era tinha dois, relevância né? alguma. Então, assim, algum tempo se estruturaram, graças a, eu acho que como é clubes sociais, graças a diretorias que olham com bons olhos para a modalidade, né? Você vê o Palmeiras, que é o clube que você teve ligação, ora tem adulto, ora não tem. Ora tem, ora não tem. Aí
tudo bem que é um clube que depende do resultado do futebol, infelizmente. Sim. O Corinthians já quantas vezes já foi e voltou. O São Paulo está entrando agora, mas se o time estiver correndo risco de rebaixamento, também é perigoso sair. Teve o Vitória da Bahia, pra gente não falar só do estado de São Paulo, disputou um ano só. O Vasco. O Vasco, que tem problema financeiro sempre e vive os problemas do futebol, que o time está sempre disputando para não cair nos últimos anos. Então eles não abrem espaço para outra modalidade. Até o Vasco tinha conseguido um patrocinador, mas os caras tiraram para jogar pro futebol porque o time não pode cair de novo. Sim, né? sim, é Então, verdade. Mas uma das grandes coisas que a gente percebe hoje, Dalva, é o seguinte. Na minha época, na sua, no Batalha, então tinha aquele jogador referência. Que ele jogava do sub-11, que não tinha essa nomenclatura. Era do mini ao juvenil. Por quem? O Jubinha. Jubinha, Palmeiras. E tem o China. China Continental, que é o irmão do Ivan. Sim. E tinha o Caio Cassiolato, é da Pirelli. Sim. Então tinha aquela questão de saber que o quê? Todo ano aquele cara tava na mesma equipe e o cara não ficava pingando de um lado pro outro, que eu acho que também não leva a nada também. Aí a gente vai falar de uma outra situação também. Antigamente você ganhava um tênis e o lanche depois do treino e um lanche melhor depois do jogo, você estava realizado. E a perua para te buscar, né, você estava realizado. Hoje em dia virou comercial desde categoria de base. A falta de identidade é uma coisa muito que ela vai vindo, né? Ela vai corroendo por fora. Isso. E você pega todo um núcleo, né? Toda uma história de uma modalidade. Então, por exemplo, os meninos mais jovens hoje estão jogando sub-12, 13, poucos sabem a história do Oscar Schmidt, do Mortência. É verdade. Né? Paula, Os treinadores que passaram que nós tivemos excelentes, uma história. Poucas pessoas sabem que o Brasil é campeão do mundo de basquete. E isso cria uma coisa muito... Então, por exemplo, eu enxergo hoje que isso se tornou um problema muito sério. E principalmente esse ponto que você tocou. Né? Os clubes não têm mais essa consistência. A grande verdade é que as grandes potências da base, Vladimir, né, hoje, falando aqui de São Paulo, que é essa grande base do Brasil, pouquíssimos têm jogadores revelados dentro do clube numa sequência de começar numa escolinha e chegar num juvenil. A gente sabe, como frisou bem o Batalha, do sub-15, 16 para cima, as potências são times montados, pegando jogadores de outras equipes. Já tem o lado financeiro melhor, né? Que já tem o lado financeiro, uma estrutura um pouco melhor. Isso não é bom para o basquete. Essa competitividade excessiva que a gente cria embaixo, ela faz com que o jogador chegue em cima e fale, e pense, eu tenho opção melhor do que ficar em que realmente abriu a porta para mim, me ajudou com uma bolsa de estudo, ou com seja um lanche, ou um transporte, do jeito que o clube puder ajudar, porque a gente sabe que... Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Copa Paulista para o pessoal que está acompanhando o nosso canal, explicar que ele não conhece, quanto tempo tem, qual a característica dos seus campeonatos, como que você realiza. Um breve resumo da Copa Paulista, né? Um campeonato que esse ano completa 20 anos, né? Que ele está aqui na região da Grande São Paulo, principalmente. É um campeonato que veio como uma alternativa ao universitário. Nós tivemos uma época de fim da FUP, há 20 anos atrás, com problemas da perca da sede na Otto Bongache, todos acho que já estiveram lá, né? Na sede da antiga sede da FUP. E foi iniciado um torneio universitário, teve muito sucesso. E em determinado momento, a gente acabou tendo uma transição para os clubes do amador, que era um nicho que também ainda não havia tantas ligas, né? Havia só os torneios de veteranos. E a gente veio numa crescente muito forte nos últimos 12 anos. Há uns 3, 4 anos atrás, fizemos um campeonato com 30 equipes adultas amadoras e com um excelente nível técnico, inclusive com ex-jogadores de NBB participando e tudo mais, e tem sido muito legal. Então, o projeto da Copa Paulista, basicamente, é esse hoje com as equipes amadoras no adulto masculino. E continuamos num trabalho voltado principalmente ao amante do basquete. Né? Aquilo que a gente começou a conversa, na verdade, é muito importante que a pessoa não se desvencilhe desse hábito que é o basquete, que é um hábito saudável e que ele pode passar de geração para geração. Isso ajuda a modalidade num termo geral. Acho que esse é o principal apoio da Copa Paulista, incentivando o esporte na modalidade. Mas ainda é pouco. E eu acho importante a criação de outras ligas, como a Liga São Paulo veio, com muita organização, com muita força, com muito respeito à sequência das coisas, porque é um projeto novo, né? E você não ter atropelado nada lá disso, acho que é um ponto fundamental. E essa abertura, o diálogo aberto sempre. Se você tem coisas para me ajudar com a Copa Paulista, eu puder te ajudar a Copa com a Liga, não tem porque a gente não ter essa troca. Isso é o que faz a modalidade crescer e também nós crescermos individualmente, eu acredito muito nisso. Eu também acredito nisso, Dalvin, da questão do respeito. Na verdade, a Copa São Paulo, a Liga São Paulo, ela veio com uma outra alternativa, mas também eu sei respeitar a história dos outros também. Não existe essa questão dessa competitividade carnívora, não, que eu vou... Não,
Muito pelo contrário, como alguns times chegaram para mim e falaram, ó, o Dalva falou da sua liga pra gente, a gente vai entrar na Sim, sua com liga, certeza. como o Clube do Morumbi. E eu falei, pô, legal, e vice-versa. Eu acho que não tem essa questão dessa... Eu deixar bem claro que assim, com você existe essa troca de informação, de experiência e o respeito. Mas a gente no começo não foi respeitado não. A Liga São Paulo foi. Algumas pessoas não caminharam bem. Então fica aqui também registrado isso aí, né? Que não é todo mundo que tem essa sua linha de pensamento. Então, mas aí eu concordo com você, Batalha, mas aí a questão do comparativo do Dalvio, que tem toda uma história do basquete, da família dele também, que teve uma história, tem uma história, né? Tem uma história do basquete, e ele sabe muito bem como são as coisas. No começo, ele sabe muito bem, o Batalha vivencia isso comigo dia a dia, de pessoas ligando para saber, pô, como você vai desenvolver, pô, vamos um trabalho junto. E outro dia, Dalvio, o cara chegar e colocar tudo no site dele. Eu dou risada, porque, como eu falei, eu acho que existe espaço para todo mundo e respeito é bom. Respeito é bom. Eu acho que isso só engrandece o basquete. Parar com essa coisa assim, que fulano fez isso para degradar minha liga. Muito pelo contrário. Eu acho que eu sou a favor de ter um grande campeonato entre as ligas no final do ano, uma grande confraternização. E assim, cara, eu acho que época de competição, Dalvio, já acabou pra nós, né? Ah, com certeza, já. Já acabou, então não é esse o grande objetivo. Para mudar um pouquinho o rumo da prosa, Dalvio, a gente sabe que além do basquete você tem uma outra arte, uma outra peculiaridade, você tem um outro dom. Como que a culinária chegou na sua vida? Olha, Frederico, a culinária é uma coisa sempre, acho que fez parte da minha vida, né? Os telespectadores podem perceber bem aqui. E é uma coisa que eu sempre tive uma paixão muito grande, mas de uma forma limitada, né? Então, cozinhar em casa, cozinhar para os amigos, sempre gostei muito de churrasco, dessas outras coisas. E a gente teve depois, né, essa fase do MasterChef, que foi uma surpresa muito grande, né? Ter conseguido a participação no programa e acabou abrindo um horizonte maior para essa área da gastronomia, que hoje é uma segunda namorada, né? Disputando com o basquete ali a vaga pelo primeiro lugar. Mas ainda desenvolvo mais trabalhos com o basquetebol e começando na gastronomia de uma maneira mais profissional a partir dessa fase do MasterChef, foi muito bacana. Mas sempre foi uma paixão, principalmente churrasco, carnes, e agora aprendendo e desenvolvendo, acho que entra um pouco agora, voltando um pouco, né, apesar de você ter encerrado o som, no que o Vlad vinha falando na questão das ligas, de estar junto e de você saber que você pode evoluir em uma determinada parte, que você precisa ter a humildade de entender que você não tem o conhecimento ou a força, a potência suficiente, que você pode sim contar. Já dizia, né, o ditado, mudar de opinião pode até ser certo ou errado, mas mudar de opinião 2 vezes é uma grande sabedoria, sim. Então você ter essa humildade de sempre querer buscar conhecimento e aprender e fazer as coisas de uma maneira conjunta, né, Frederico? E, Davi, como é que foi participar do MasterChef, uma competição que é um reality show que pegou mesmo no gosto do brasileiro, e você teve lá participando com 3 grandes chefes, como é que foi eu sei que você, para entrar no programa, você fez um dos pratos mais arriscados, né? É verdade. Que todo mundo achou que não ia dar tempo e você foi lá e pumba. Eu tinha em mente que ia ser uma etapa difícil de seleção, foram diversas etapas, né, até a primeira etapa televisiva, e quando chegou naquele momento da prova de culinária italiana de massa, eu tinha uma coisa muito em mente na minha cabeça, que era dar ênfase à massa em si, né, que era o título da prova, o propósito da prova. Então, escolhi uma receita arriscada, o Ravioli Durum é uma receita bem arriscada mesmo, é difícil de executar, mas graças a Deus naquele dia tive sorte também e consegui fazer uma boa execução. O contato com os chefes é incrível, são pessoas muito humanas, muito conhecimento e todos trataram a gente muito bem. Podia ter sido uma sequência maior, acabou não sendo. É um jogo, né? É um reality show, como você falou, não é só cozinhar. E a gente acabou ali não conseguindo ter uma sequência maior. Mas foi uma experiência, foram quase 60 dias ali de muito aprendizado, novas amizades que eu vou levando até hoje, e pra mim foi super válido, como tudo. Existe toda aquela pressão mesmo que a gente vê na TV? Existe. É um programa difícil, realmente as coisas acontecem na hora, né? E você nunca sabe o que vai ser o próximo passo por se tratar de um reality show, né? Não é como num campeonato que a gente organiza, por exemplo, que está muito claro que a vitória vale 2 e a derrota vale 1, né, Vladimir?
Ali, do nada, você chega e, ó, hoje a vitória vale 4 e vale menos 4 pra quem perdeu. É típico do basquete, né? Eu falo, na função de técnico, eu falo isso muito pros meus jogadores. Que o basquete você paga o prejuízo em dobro, né? Porque se você não faz 2 e toma 2, é 4 de prejuízo. São 4 de prejuízo. Eu queria já registrar aqui a humildade do Dalvio, porque quem acompanha o Dalvio no Instagram sabe muito bem do que ele está falando, porque ele sempre está ali elaborando pratos sofisticados e eu vejo que ele tem todo um carinho na relação com a carne. Eu vejo você fazendo pratos ali, eu falo, caramba, o Dalvio gosta. Gosto Dalvio, muito. pro futuro a gente esperar um restaurante temático de basquete. Ô Dalvio, voltando de novo pro basquete, né? Quais são suas aspirações pro futuro? O que você tem de objetivo a ser alcançado na sua carreira de técnico ou de gestor? Acho que foram grandes conquistas, né? A gente sempre almeja mais, sempre tem o objetivo de ajudar mais, uma coisa que a gente tem uma paixão muito grande. Mas hoje estou muito feliz com os projetos que desenvolvo, estou à frente ainda do basquete do Universitário da Comunicação Mackenzie, já estou indo para 18 anos. Né? Foram grandes títulos, grandes atletas que passaram na minha mão, inclusive nesse nicho todo, né, dos últimos anos, de grandes jogadores de base que poderiam, na minha visão, ter tido um espaço maior, né, no basquete. E o trabalho com a Copa que eu desenvolvo também, e outras gestões esportivas que eu faço como personal trainer de basquete. São projetos individualizados que me dão muito prazer em realizar. E continuar trabalhando em prol do basquete. Acho que se as coisas fossem um pouco mais unificadas, como o Vladimir usou uma palavra que eu acho essencial, que é o respeito. Se todo mundo respeitasse a importância, né, que cada um pode ter, isso seria muito legal. Eu tive a oportunidade, só fazendo um adendo, de fazer uma clínica ano retrasado com 2 técnicos da Sérvia, que nada mais é que a segunda potência hoje no masculino, até porque tem o vice-campeonato mundial e o olímpico, o Jordi. Acho que você estava presente, né, Fradinho? E uma das frases do Jordi que ele falava é que ele desenvolveu um trabalho parecido com o meu, óbvio, nas questões, né, lá do país dele, mas ele tinha uma academia de basquete, Vladimir. E ele falou que vários jogadores que estão na NBA, como o Jokic, né, o Bogdanovic, chegaram a passar nessa academia quando jogavam nas categorias de base lá durante as férias. E alguns técnicos brasileiros durante a clínica contestaram, dizendo, mas é um absurdo, o técnico do time dele aceita que outro técnico treine o jogador, é como se fosse um atestado de incompetência, né? Você está melhorando o meu jogador, coisas que eu não melhorei. E ele meio que estagnado, né? Ele ficou um pouco ele olhou e falou, mas a gente está trabalhando em conjunto pelo jogador, não pelos nossos interesses individuais. Vamos falar o que é verdade também, né? Nós já tivemos grandes clínicas aqui, sim, técnicos europeus, sul-americanos, de outros norte-americanos, até outros centros desenvolvidos do basquete, e o que se vê na arquibancada é todo mundo falando que já sabe que aquilo era coisa pequena, desde de Obradovic, de Larry Brown, de sei lá quem mais. Phil Jackson. O próprio desrespeito que se teve com técnicos como Monte ou como o Paco Garcia, que não tiveram respeito, né, ou como o Alvarez do Palmeiras também, uma época. Acho que a gente tem que avaliar todas essas coisas. A Argentina acho que tem uma coisa muito interessante. Eu vejo o basquete como 2 blocos hoje, Vladimir. O bloco Américas e o bloco Europeu. Sim. E os outros estão um pouco abaixo. E eu vejo a Argentina como o país que melhor dosou essas duas coisas num grupo só e com sequência. Então você pode ver que na base hoje eles já não têm gerações como tiveram as últimas, mas ainda são competitivos e um mercado, por exemplo, de armadores que para nós ainda supera. Você tem armadores argentinos com mais de 34 anos vindo pro Brasil e pondo um moleque de 25 anos no bolso, a verdade e vários da Argentina e da Europa também. Também. Não, na verdade você tem que ver uma coisa assim, enquanto o Brasil dominava, a Argentina foi se trabalhando a base. Ela foi se estruturando. Foi se estruturando. É lógico que você dá sorte de ter uma geração como eles tiveram, com tantos jogadores bons, ajuda demais. Você vai ter resultado lá na frente. Agora, se você não tem você pode não ter uma geração tão talentosa como aconteceu agora com a Argentina, mas é trabalhada. Eu não tenho dúvida. Então, mas aí eu faço um adendo do que você falou, assim. Teve a geração do Ginóbili, né? Mas nós tivemos a geração do Oscar, que foi campeão pan-americano, e nós não soubemos aproveitar, porque era a maior chance de fazer captação de criança, de aproveitar a imagem da situação, e nós não fizemos. Pra gente chegar ao final, eu queria que você falasse quem são os seus ídolos no basquete, quem que foram os técnicos ou jogadores que você acompanhava e procurava. Você já falou do Hélio Rubens aqui, tem outras pessoas que você usava como uma fonte de espelho. E te agradecer pela presença aí, foi uma entrevista boa, enriquecedora, o espaço está aberto sempre que você quiser. Bom, queria agradecer mais uma vez a todo
pessoal que está assistindo a gente. Fredinho, um grande companheiro de anos de basquete, um grande profissional que eu admiro muito, um grande amigo. Prazer estar aqui com você. Vladimir, muito obrigado, cara. Eu desejo todo sucesso para a Liga São Paulo. A gente vai estar junto em diversas ações. A Copa Paulista está aberta para tudo que a Liga precisar e tenho certeza que a Liga vai continuar desenvolvendo um excelente trabalho no basquetebol paulista, tanto no âmbito municipal como estadual também, que eu sei que a gente vai trabalhando junto e chegando lá. Então, te dar os parabéns e agradecer a oportunidade. O basquete é uma paixão para mim, Frederico, é uma coisa que eu tenho desde o início, praticamente, da minha infância, que eu trago até hoje para mim. Ídolos não faltam, são muitos, né? Eu sempre fui um cara que pensei no menos é mais, né? Como diz o Fogaça. É aquela coisa de você ser um pouquinho mais completo em tudo, e você ter uma função importante não só como uma estrela por ter mais aptidão técnica ou simplesmente por ser uma estrela. Então eu tive grandes ídolos na quadra, como o Tony Kukoc, era um cara que eu comecei a ver e adorava muito, né? O Manuel Ginóbili, que para mim passou o Oscar como o maior jogador latino-americano de todos os tempos, e outros grandes ídolos americanos, né? Sou torcedor do Toronto Raptors desde o primeiro ano, então esse ano eu comemoro um título de NBA, que eu nunca tinha comemorado também, foi muito bacana. E na questão dos treinadores, eu sou grande fã de todos, eu acompanho o basquete de uma maneira mundial, né? Eu gosto de estudar tanto a escola europeia, como a Américas, como a asiática também, que vem criando caminhos, né? Uma escola que talvez não tinha tanto espaço no mercado e hoje já tem o seu estilo muito bem pré-estabelecido. Então é difícil frisar de técnicos. Óbvio que eu tive uma grande escola, pude aprender com caras como Lula, como Tácito Pinto Filho, como Padola, como Pombo, assim, caras que eu pude vivenciar e trocar experiência, mas realmente acho que não dá para falar um ídolo só. Tem muitas pessoas que foram importantes na minha formação e que eu sou muito grato e que me ensinaram que o basquete é mais do que você pensar apenas no seu interesse pessoal mesmo, é você trabalhar esse âmbito coletivo que você vai obter sucesso. Queria agradecer a presença do Dalvio, faço das suas as minhas palavras. Gostaria e quero contar com você por conta da sua experiência de 20 anos aí de Copa Paulista. Eu acho que alguns tipos de rivalidades são rivalidades burras. Eu acho que a gente tem que respeitar e saber utilizar a experiência do outro que existe. Não adianta a gente querer, não, porque eu vim, porque eu quero. Não, muito pelo contrário, a Liga São Paulo não tem essa função, muito pelo contrário, é fomentar o basquete categoria de base, que a gente está começando agora, dar a oportunidade do basquetebol participativo, que atletas já foram profissionais e hoje não exercem mais, de ter um local, um dia, um horário para jogar o basquete. E gostaria muito de agradecer, Dalvio. Olha, falando de basquete com toda a propriedade de um cara que viveu basquete, que a família viveu basquete, foi uma grande honra. Obrigado, Vladimir. Obrigado, pessoal. A gente se vê aí e contem sempre com a gente. Estaremos sempre juntos. Muito obrigado. Até a próxima. Atenção, galera que acompanha aqui o canal da Liga São Paulo, o programa Independente com Tainara Ferreira, gerente de marketing da Spalding, por si só, uma das maiores bolas do mundo, se não a melhor. Muito legal a entrevista, obrigado por estar com a gente, Tainara. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é uma grande honra estar aqui e estar junto com vocês desde o começo, né, da Liga São Paulo, é um prazer enorme, uma honra. Entrevista imperdível, gente.